Todo ano é a mesma história. Prometemos que vamos mudar, vamos começar uma dieta, economizar dinheiro, cuidar mais da saúde, dos afetos, e quando vê, tcharam! Já é março e estamos comendo o mesmo pastel da esquina, reclamando do mesmo chefe e dizendo, esse ano vai. Vai pra onde? Cantor e compositor Paulo César Baruch tem uma música chamada Tudo Igual, que fala, ano novo, vida nova. Mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Novas estações, outras emoções, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. Se a gente não viver numa boa, se ficarmos estressados à toa, se não nos importamos com as pessoas, tudo vai ser igual. Mas será que o ano novo só muda se mudarmos nosso modo de ver a vida? Será que o ano novo é uma invenção humana, uma convenção do tempo? Será que não existe um significado maior pelo fato do Natal vir antes do Ano Novo? Se você ficar aqui refletindo comigo, vai descobrir que nada é à toa. Existe um convite no Natal que refletirá ou não no Ano Novo. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Deixe nos comentários. Você cumpriu alguma promessa feita na passagem de qualquer um dos anos aí? Eu sou a Mari e você está no canal Palavra Cria. A virada do ano tem um poder simbólico incrível. Fogos, promessas, abraços, lágrimas, música alta, champanhe, tim-tim. Comemos certas comidas que trazem sorte, dinheiro, pulamos ondas no mar, usamos roupas de determinadas cores. Umas trazem paz, outras trazem dinheiro, amor, mas não mudamos a sintonia. Continuamos sintonizados nas mesmas frequências mentais, aquelas que dizem, não vai dar, é impossível. Eu não consigo. E aí está o problema. A mente velha vivendo dentro de um ano novo. Esquecemos ou não sabemos que o pensamento é criador. Ele atua não só ao nosso redor, mas principalmente dentro de nós. Gera palavras, ações e constrói o edifício grandioso ou miserável da nossa vida. Se o pensamento é criador, o que andamos criando com o nosso? Sobre o que você tem pensado? O que você tem criado na sua vida? Você muda o modo de pensar só porque é ano novo? Deixe seu comentário. Nosso pensamento gera palavras e essas palavras criam realidades. O que falamos revela o que pensamos e o que pensamos molda o que somos. Você já reparou nas palavras que usa no dia a dia? Pense em quantas vezes você pensa mais ou menos assim. Nada dá certo para mim. Desse jeito não vai. Ah, eu sou assim mesmo. E essas frases são como pequenas programações mentais. São ordens que damos ao nosso cérebro e ele obedece. Enquanto repetimos, não vai dar certo, o universo responde, ok, entendido. E assim seguimos repetindo padrões, reclamando do mundo e chamando de azar, o que na verdade é falta de direção mental. Tudo no mundo é força, luz e atração. Atraímos os que cultivam os mesmos valores que nós. Ou seja,
Pensamos negativo, atraímos mais negatividade. Pensamos amor, atraímos o amor. Por isso, a vigilância nas palavras é a primeira ponte para a renovação interior. Trocar o não vai dar por como posso fazer dar certo? É um pequeno, grande milagre diário. Você tem por hábito usar mais palavras negativas ou positivas? Deixe nos comentários. Existe a lei de sintonia e ela fala sobre as companhias que temos. A mente possui muita coisa em comum com o aparelho radiofônico. O que você sintoniza? Quais são os tipos de pessoas que você tem ao seu lado na vida? Me diga, qual a estação você anda ouvindo, sintonizando? O modo como vai a sua vida responde essa pergunta. Você está sintonizando a estação da esperança, da confiança em Deus ou a estação da queixa, do medo, da autopiedade? Deixe nos comentários. Se nossos pensamentos são antenas, estamos cercados de vibrações que escolhemos, conscientemente ou não. Cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. Isso explica porque algumas pessoas vivem envoltas em sombra, enquanto outras parecem brilhar mesmo em meio às tempestades. Não é sorte, é sintonia. Nós temos miopia da alma, que reflete no modo como enxergamos o mundo. A candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Mas o que significa ter olhos bons? Significa ver o mundo a partir da alma e não das ilusões. Muitos de nós sofremos de miopia espiritual. Vemos os problemas com lentes distorcidas. Interpretamos a vida com base nas feridas e chamamos isso de realismo, mas na verdade é pessimismo disfarçado de lucidez. A mente é o espelho da vida em toda parte. Se o espelho está embaçado, o reflexo também se distorce. Por isso, a importância do ano novo. Olhar para dentro sem maquiagem espiritual. No começo do vídeo, eu disse que existe um significado muito maior pelo fato do Natal vir antes do Ano Novo. Espírito Emmanuel, ele responde: o nascimento de Jesus na memória da humanidade, como que renova as oportunidades do amor fraterno. A recordação do Mestre desperta novas vibrações no sentimento da cristandade. Não mais no estábulo simples, mas em nosso próprio espírito, em cujo íntimo o Senhor deseja fazer mais luz. Santas alegrias nos percorrem a alma em todos os campos do idealismo evangélico. Natural o tom festivo das nossas manifestações de confiança renovada. Entretanto, devemos lembrar do trabalho renovador a que o Natal nos convida a cada ano. O ensejo festivo e a predisposição para as mudanças com relação ao ano que se inicia auxiliam a acordar raciocínios com as notas harmoniosas do amor que o Mestre nos legou. E a oportunidade de curar as nossas próprias fraquezas, retificando as atitudes menos felizes, ou de esquecer as faltas alheias para conosco, restabelecendo os elos da harmonia quebrada entre nós e os demais, em obediência à lição de desculpa espontânea, em quantas vezes se fizerem necessárias.
É o passo definitivo para a descoberta de novas sementeiras de serviço edificante. Através da visita aos irmãos mais sofredores do que nós mesmos, da aproximação com aqueles que se mostram inclinados à cooperação no progresso, a fim de praticarmos mais intensivamente o princípio do amemo-nos uns aos outros. Conforme a nossa atitude espiritual ante o Natal, assim aparece o Ano Novo à nossa vida. O aniversário de Jesus precede o nascimento do tempo. Com o Mestre, recebemos o dia do amor e da concórdia. Com o tempo, encontramos o dia da fraternidade universal. O primeiro, o Natal, renova a alegria. O segundo, o Ano Novo, reforma a responsabilidade. A espiritualidade nos diz que em dezembro os encarnados se colocam em uma disposição tal que a relação com os desencarnados fica muito mais propício ao intercâmbio ao bem. E assim os dois planos comemoram o nascimento de Jesus. Por isso ficamos mais predispostos a ajudar, perdoar, a confraternizar. E Emmanuel termina o texto dizendo que se Jesus não nascer e crescer na manjedoura da nossa alma, em vão os anos novos se abrirão iluminados para nós. Se não mantivermos durante o ano a mesma predisposição para o bem, para o perdão, para a confraternização, será apenas mais um ano. A verdadeira renovação é fé e confiança em Deus. A fé é a base de toda mudança verdadeira, mas não a fé decorativa, aquela que se repete em frases prontas, e sim a fé vivida, que confia mesmo quando o chão desaparece. Renovar não é comprar agenda nova, é trabalhar o espírito, transformar a preguiça em ação, o medo em entrega, o orgulho em aprendizado. O nosso destino é uma obra em andamento. Cada pensamento é um tijolo, cada emoção é um cimento, cada atitude é um traço no destino da alma. Por isso, a renovação do ano novo não depende do que acontece fora, mas do que acontece dentro. Cada qual vive no mundo edificado pelo seu pensamento. E se o pensamento é energia, então o ano novo começa no instante em que decidimos pensar melhor. O relógio pode marcar meia-noite, os fogos podem brilhar, mas o ano novo só começa quando a gente muda o modo de pensar, sentir e agir. Quando escolhemos palavras que curam, quando olhamos com olhos bons, quando confiamos que Deus está guiando, mesmo o que ainda não entendemos. Coralina escreveu: não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Muitas vezes basta ser colo que acolhe, palavra que conforta, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia. Então, feliz ano novo, mas que seja novo de verdade, porque se a mente continuar velha, o ano passa e nada muda. Mas se a alma se renova, o ano novo começa agora. E começa em você. Que Jesus te abençoe, bem como a sua família. Feliz ano novo, até breve. E para que possamos ficar junto o ano todo, se inscreva,
aciona o sininho, assim você sempre vai saber quando tiver um vídeo novo no canal. Até!